Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. O município de Araras tem uma cartilha de arborização urbana que apresenta os benefícios das árvores. Mas o que a gente não sabe é que existe uma relação entre a árvore em frente da sua casa com as chuvas. Na edição do Saema Podcast de hoje, vamos conversar sobre o ciclo da chuva e a arborização urbana. Qual a importância ao meio ambiente e como cada um de nós podemos contribuir para a preservação da água e do meio ambiente. Começa agora o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Confira no nosso canal no YouTube e também no Spotify. O convidado de hoje é o Daniel Cobori, que tem uma vasta experiência no setor do meio ambiente e também agora como diretor administrativo da Estação de Tratamento de Esgoto de Araras. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, por você ter aceitado participar aqui com a gente desse bate-papo. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Estou muito feliz em participar do podcast aqui com você. Muito bem. A arborização urbana, ou mesmo as plantas do jardim, elas podem ajudar a aumentar a umidade da atmosfera, gerar nuvens de chuva, reduzir a irritação da poeira no ar e ainda diminuir o calor. Fala pra gente como que acontece esse processo e qual que é essa importância para o nosso meio ambiente. Bem, Ana, existem vários fatores que a gente pode citar que as árvores ajudam, né, nessa questão do microclima, que também influencia na questão das chuvas. O primeiro momento é que ela ajuda a fazer a cobertura do solo, do piso. Então, ela cria um ambiente muito mais fresco, muito mais úmido também do que simplesmente tiver apenas o pavimento, o asfalto, que absorve muito calor. Esse calor absorvido, ele acaba irradiando e também aumentando o aspecto de secura, né, no ambiente. Uhum. E o ambiente urbano, ele sofre muito com isso. E não só também o plantio da árvore em frente de casa, mas também um pedacinho de grama, um espaço verde também ajuda, né, Daniel? Com certeza. E o espaço verde e também com a arborização, ele absorve muito menos a energia do sol. Então, ele acaba criando um ambiente mais úmido, agradável, fresco. E, além do que, isso daí pode gerar benefício no IPTU sustentável. A área permeável, tanto as árvores na frente do imóvel. Você pode explanar para a gente um pouquinho mais sobre o IPTU sustentável? Para quem está nos assistindo o podcast do Saema, né, se adequar. Temos aí um ano aí para poder se adequar e talvez aí conseguir o IPTU sustentável. Sim, o IPTU sustentável, ele contempla a permeabilidade do solo, como você comentou, né? Quem tem um gramado dentro de casa e até 2 árvores na frente do imóvel no passeio público também gera um desconto. Se você tiver 2 árvores na frente do imóvel, gera 2%. E dependendo da área que você tem permeável, por exemplo, com grama também, chega até 2% de desconto também. Que bacana, que legal. Então, um incentivo aí do município para você poder ter um espaço verde dentro da sua casa e contribuir aí para o meio ambiente e também, automaticamente, para a gente ter água, né? Porque a água é um bem finito e a gente tem que ter muita consciência na hora de utilizar ela. Sim, com certeza. Nesse aspecto, a área permeável, ela ajuda não só no desconto de IPTU, mas ela absorve a água. Em vez da água, por exemplo, ela já cair num solo impermeável, como que é o asfalto, ela é absorvida. Então, tem menos água gerando enchentes e todo aquele transtorno que ocorre quando a gente tem uma chuva muito forte, por exemplo. Araras, ela é considerada a cidade das árvores, né? E a gente vê muitas avenidas aqui com muitas árvores plantadas. Algumas pessoas, às vezes, chegam até a reclamar, né? Que a árvore pode cair galho, sujeira. Mas fala pra gente a importância dessas árvores estarem plantadas nessas avenidas e a importância que ela faz principalmente quando tem chuva, né? Às vezes as pessoas podem até não gostar das árvores, mas elas têm um papel fundamental. Então, elas estão lá com um propósito. Qual que é o propósito, Daniel? Bem, eu penso assim, que ela tem uma função socioambiental que é para toda a comunidade, não é só para uma pessoa que gosta de árvore e está na frente da casa dela.
quando a gente tem essas várias árvores, que nem você comentou, né, Ana, que estão em avenidas, em áreas verdes, é porque lá tem um espaço adequado para elas crescerem. Às vezes, na frente do nosso imóvel, nós temos equipamentos urbanos como rede elétrica, postes, guias rebaixados ou a derivação de água e esgoto, que a gente tem que reservar um espaço para quê? Porque a árvore, quando ela crescer, ela não gere problemas com esses equipamentos urbanos. Então, nessas áreas verdes, nas praças e nas avenidas, que nem nós temos na Avenida Dona Renata, Sim. são espaços propícios, com espaço adequados, e a árvore vai poder proporcionar todo o benefício ambiental que ela pode, sabe? Porque ela vai cobrir parte do asfalto, ela vai gerar um conforto térmico e também sonoro. Por quê? Porque a árvore, todas aquelas folhas da copa das árvores, ela abafa o ruído sonoro. Além de abafar o ruído sonoro também, ela acaba sendo um filtro de elementos que estão no ar, como, por exemplo, poeira, fuligem. Então, assim, essas árvores de grande Os porte... benefícios são inúmeros, são né? inúmeros. Além de que, quando tem chuvas muito severas, a água vem, cai na copa das árvores, como aquelas ibipirunas, os ipês muito grandes que nós temos no município, e a árvore, ela diminui um pouco a velocidade impacto que aquela água vai chegar ao solo. E vai chegar ao solo de uma forma também muito mais suave. Diferentemente do que se tiver um solo nu ou uma rua, a água vai chegar direto, não vai ser nada absorvido e já vai começar a correr ou vai começar a provocar erosão também se o solo estiver nu. E qual que é essa relação, essa relação das árvores, das chuvas e das enchentes? Bem, quando a gente vai fazer um planejamento de arborização, a gente considera alguns fatores. Por exemplo, se na região, por exemplo, num bairro tem muita arborização ou não. Se é uma região com inclinação acentuada. Por quê? Porque são áreas prioritárias para a implantação de arborização urbana, para que todos esses aspectos, esses efeitos positivos que as árvores geram, tenham mais efeito nessas áreas que têm mais necessidade. Muito bem. Você está acompanhando, então, o podcast do Saema, o seu novo canal de comunicação. Acompanhe no YouTube, também no Spotify. E eu faço um convite para você se inscrever no nosso canal para que você possa receber toda vez que tiver um novo episódio. Daniel, aqui em Araras tem uma cartilha de arborização urbana que fala que falam questões sobre a poda, sobre cortar, sobre danificar, derrubar, remover ou sacrificar árvores da arborização pública. Fala pra gente sobre essa cartilha, qual a importância dela e o que eu posso e o que eu não posso fazer em relação a um plantio ou poda ou corte de árvores. Correto, Ana. Essa cartilha está disponível no site da Prefeitura. Essa cartilha vai trazer informações em relação a tipo de espécies que você pode plantar, por exemplo, em frente ao seu imóvel, porque ele vai considerar o quê? Se tiver rede elétrica, se tiver derivação, a gente planta um tipo de árvore que não cresça muito, para não chegar e gerar um conflito depois com esse equipamento urbano que está instalado. Então, assim, lá ele faz essa orientação dos tipos de espécies mais adequadas para uma situação que nem essa que eu comentei para você. Ou, por exemplo, assim, você pode estar no lado da rua que não tem uma rede elétrica, não tem derivação, por exemplo. Aí você pode plantar uma árvore de porte médio para ela crescer mais e ela vai fazer o quê? Ela vai sombrear o leito, né? A rua, no caso. E o pavimento asfáltico, ele absorve muito calor. E assim, isso ajuda o quê? Ajuda a conservar o asfalto, porque ele não vai dilatar e depois, como que é mesmo, comprimir. Sim. Porque no frio ele fica mais comprimido, e durante o calor ele fica mais dilatado. E todo esse processo ajuda a deteriorar o processo, a manutenção das vias. E a árvore também auxilia nessa questão, porque ela deixa ali numa condição mais equilibrada e de temperatura. Muito bem, para você que está nos acompanhando no Saema Podcast, hoje nós estamos conversando aqui com o Daniel. Ele já trabalhou no Departamento de Meio Ambiente, hoje atual diretor administrativo da ET. Porém, nós estamos falando sobre a relação da árvore e também o impacto que tem em relação ao ciclo aqui da chuva, né? Então, é muito importante você ter uma árvore plantada junto aí da sua calçada. E para você que está construindo, para você que está pensando, né, Daniel, em
plantar uma árvore, se liga nas dicas, porque é importante, né? Então, se eu quero plantar uma árvore em frente da minha casa, qual que é o primeiro procedimento? Bem, você pode se dirigir ou ligar para o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, que é o órgão competente para essa ação. E lá você pode tirar as dúvidas em relação a como que é a frente do seu imóvel. Ele pode fazer perguntas Porque prévias. não é qualquer árvore que eu posso plantar em frente da minha casa, né? Exatamente. A gente tem aquelas árvores que são as ficus, por exemplo, que tem na Avenida do Filtro. Se a gente plantar uma árvore daquela, por exemplo, na frente da nossa calçada, ela vai começar a crescer e vai gerar um problema no futuro. Vai quebrar a calçada, vai começar a sobrar pouco espaço para o pedestre também se deslocar, né? Então, assim, a gente sempre solicita, né, para o munícipe que tire as dúvidas, que entre em contato com o Departamento de Meio Ambiente e que lá tem os responsáveis, tem os técnicos, que eles vão poder te orientar da melhor forma, a melhor espécie. Você pode escolher, por exemplo, uma espécie que não caia folhas durante o inverno. Eles também podem te orientar nesse sentido. Porque muita gente fala assim, não gosto de árvore Não gosto de árvore porque cai causa folha. isso, causa sujeira. Já Tem ouvi espécies muito que isso. não caem folha durante o inverno. Então, assim, pode ser feito dessa forma. E, inclusive, o Departamento de Meio Ambiente, ele doa muda. Que legal, Quando que for bacana. feito dessa forma, com solicitação, ele vai lá no departamento, preenche um formulário, se compromete a cuidar da árvore, aí ele tem a doação dessa muda. Que bacana. Então, se você está com intenção ou se você quer plantar uma árvore em frente à sua casa, procure então o Departamento de Meio Ambiente e você vai estar contribuindo aí para a preservação da água também. Que isso que é importante, né? Você cuidar do meio ambiente, do espaço em que você está vivendo. Bom, você está nos acompanhando aqui no Saema Podcast, o seu novo canal de comunicação. Hoje nós estamos falando sobre arborização urbana. Qual que é esse impacto que tem aqui para nossa sociedade, para nossa vida, né? O nosso convidado aqui é o Daniel Cabori e a gente está aqui batendo um papo, falando da importância, então, de você ter uma árvore plantada junto à sua casa. Daniel, tem muitas árvores as raízes elas podem prejudicar as ruas, as calçadas, as redes elétricas, até mesmo a rede de esgoto. Pode ser por sua altura, né? Ou por outros problemas que ela pode causar na energia elétrica e telefônica também. Existe alguma forma da gente prevenir isso? Você já comentou aí em questão da escolha da muda, né? Mas fala pra gente, para a população que está nos assistindo, né? Quais que são os cuidados necessários na hora de pensar em plantar uma árvore na frente de casa? Bem, eu sugeriria que entrasse no site, desse uma lida na cartilha de arborização urbana com todas as informações que estão contidas e nessa lá. cartilha, desculpa, Daniel, sem querer te cortar, mas nessa cartilha você vai encontrar todas as espécies de árvores, né? Que você pode plantar na sua casa. Inclusive com a dica que você deu, né? Árvores que não fazem sujeiras. A gente chama... A gente nem entra nesse termo de sujeira, né, Ana? Sim. Porque não é resíduo, não é Sim. plástico, assim. Mas, sim, lá você pode buscar essas informações. Lá tem a maioria das mudas que são utilizadas e mais comumente encontradas, sabe, para arborização urbana. Porque tem muitas mudas, por exemplo, que são difíceis de encontrar aqui na região e também em viveiros, né, das cidades. Então, assim, a gente lá colocou algumas mudas que são mais comuns e tradicionais na arborização urbana. E tem as sugestões, né? Se a calçada tem rede elétrica, quais tantas espécies? Se não tem rede elétrica, tantas espécies. Então, ela também pode entrar em contato, né, com o departamento. Isso é muito importante, né? Principalmente, imagine você plantar uma árvore que depois você vai causar transtorno para os vizinhos, até mesmo para você, né? Não, com certeza. Então, é importante você identificar qual que é a melhor árvore para você plantar na sua casa. E fala para a gente mais um pouquinho sobre esses impactos que tem em relação à chuva, né? Você estava aqui numa conversa informal, você falou que evita até a questão quando tem enchentes. Sim. A água, ela não vai... A água da chuva, por exemplo, ela não vai chegar e cair direto num solo. Pode ser um piso pavimentado, né? Ou até mesmo o solo nu.
com a árvore, principalmente as árvores de grande porte, vamos imaginar na Avenida do Café, aquelas cibipirunas muito bonitas que tem lá, né? A chuva vai cair na árvore, na copa das árvores, e até molhar todas as folhas, ela vai percorrer um caminho que é mais lento do que simplesmente a gota chegar, já começar a juntar com as outras gotinhas e dependendo da inclinação, começar a correr, começar a levar tudo que tem pela frente, como ocorre, por exemplo, se não tiver arborização. Então, a arborização ajuda a diminuir um pouco essa velocidade que a água chegaria no solo e começaria já a se tornar uma enchente. Que legal. Então, olha só, a gente vê aí a importância de uma árvore, né, plantada para reduzir até mesmo enchentes, né? E estudos nas faculdades também falam do aspecto, no aspecto psicológico. Quando você vê uma árvore, por exemplo, florida, um ipê, você está lá, tendo um trabalho, está lá no seu carro, no seu transporte público, quebra um pouco, sabe? Aquele estresse do dia a dia que a gente está, você vê a paisagem urbana de uma forma muito mais saudável. Parece que não, mas assim, ele traz esses elementos físicos, né, climáticos e psicológicos também. Atrai ave e fauna, é abrigo para os pássaros, para diversos outros seres, né, insetos, que também necessitam das árvores e do conjunto delas para sobreviverem. Então, tem muitos aspectos, assim, é até difícil de listar todos aqui, mas, assim, é um conjunto de elementos que, se a gente for pensar, só trazem benefícios para a comunidade, para a sociedade. Isso é bacana que você comentou, viu? Eu achei, assim, fantástico essa questão psicológica, né? E essa questão social de você realmente admirar uma árvore, né? E eu fico muito feliz porque quando os ipês, eles começam a florir e as flores caem no chão, né? As pessoas vão lá, tiram foto. Então, realmente, né? Às vezes você pode estar passando ali triste, mas aí você vê aquela natureza, aquela coisa tão linda, né? Por isso que é importante a gente preservar tanto o meio ambiente como a questão da água também, né? Que é muito importante. E assim, a questão de regar, né? A árvore. Qual que é esse processo? Qual que é a recomendação? Bem, ela necessita de forma mais acentuada no pós-plantio, né? Você pegou uma mudinha, você fez todo o processo. Os cuidados, né, que tem que ter. Todo o processo corretinho, foi lá no departamento, eles te orientaram, ó, na frente do seu imóvel, essa muda é melhor, essa aqui ou essa. A senhora gosta com, por exemplo, com flor, você quer uma espécie que não derrube folhas no inverno. E lá também eles vão dar, além disso, da rega, as orientações de como fazer o plantio. Porque assim, quanto mais adequado for o berço, que é o local que você vai fazer o buraco para você plantar a árvore, tem algumas recomendações como, se for o solo tiver muito sem matéria orgânica, você pode colocar um pouco de matéria orgânica, pode colocar um pouco de adubo. Eles vão te falar o espaçamento correto que vai propiciar com que a árvore se desenvolva de forma plena. Então, assim, ela não vai ter o seu crescimento retardado, de forma lenta, por conta de um local que não foi bem preparado para receber uma muda, que seria uma criança, uma árvore criança, uma baby árvore, né? Que quanto melhor o cuidado, mais ela vai conseguir desenvolver e proporcionar os benefícios que ela pode trazer no futuro. Muito bem, você está assistindo o Saema Podcast, o seu novo canal de comunicação. Acompanhe no YouTube e também no Spotify. Daniel, fala pra gente agora a questão da poda, a questão de cortar a árvore. Qual que é esse processo? Eu posso plantar uma árvore e depois enjoar e cortar? O que essa cartilha de arborização do município de Araras orienta? Bem, eu vou deixar de forma bem clara, né? As pessoas falam assim, a árvore está no passeio público, na frente da minha casa, é minha, eu faço o que eu quiser. É bem isso mesmo. Mas não é bem assim, ela está na frente da sua casa e está numa área chamada passeio público. Então, assim, a poda, a remoção precisa ser autorizada previamente pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo Departamento de Meio Ambiente. Porque precisa ser analisado vários fatores. Se a árvore realmente está trazendo um problema, se ela apresenta algum risco, por exemplo, para a população que está transitando ali, por exemplo,
não, ela está com um problema sério no tronco, está gerando risco. O pessoal vai autorizar, sim, a remoção por conta do risco envolvido e já também, no mesmo processo, considerar a substituição. Porque se a gente cortar as árvores e não substituí-las, a gente vai ter uma situação muito mais desértica, de ilhas de calor, de não ter esses benefícios que a gente acabou comentando agora. Então, assim, sempre que for fazer uma poda, ou tiver o interesse de fazer poda e remoção, procure informações no Departamento de Meio Ambiente. O protocolo para você solicitar uma remoção, por exemplo, tem que ser feita no ganha-tempo da prefeitura. Só que, assim, de forma prévia, você pode consultar o Departamento de Meio Ambiente e ver, coloca a sua situação, o técnico vai te orientar da melhor forma possível. Porque, assim, você tem uma árvore que está sadia, bonita no fim da sua casa, só que ela derruba a folha. Você vai falar, não, eu quero cortar a árvore. Se não tiver esses elementos que possam trazer risco, ela tá bem debilitada, não tem uma justificativa técnica para você autorizar o corte da árvore. Ela. Muito bem. E assim, Daniel, é como um filho, né? Você ali planta, cultiva, depois você vai colher ali os frutos, né? E falando em frutos, eu posso plantar uma árvore frutífera em frente da minha casa? Ou tem que ser árvore só de... uma árvore comum, que dá só flores? Bem, ou não, né? Tem árvores que não dão flores também. Exatamente. Bem, pode sim plantar árvores frutíferas, porém, é sempre adequado ligar no departamento, por quê? Você pode ter um interesse muito bom, muito legal de plantar, por exemplo, um pé de jaca ou uma mangueira. E a gente sabe que são frutos que têm um porte avantajado. As raízes, né? Então, assim, você poderia optar por outras árvores que seriam mais adequadas no ambiente urbano. São árvores, por exemplo, dessas duas espécies que eu citei, que podem ser muito bem plantadas numa praça, numa área verde, por exemplo. Porque lá seria o local ideal para elas. Muito bem. E, assim, para a gente ir para o final da nossa entrevista aqui, Daniel, qual que é o papel das árvores urbanas para amenizar o calor? Elas são muito importantes para diminuir o efeito da ilha do calor. E o que seria essa ilha de calor? No ambiente urbano, a gente tem muito pavimento asfáltico, não tem cobertura vegetal, e são esses elementos das cidades, sem as árvores, sem áreas verdes, por exemplo, são materiais que absorvem muito calor. E aí a gente sente toda essa questão mais acentuada no verão. Fica aquele calor intenso. Aí se você tem uma árvore na frente da sua casa, o pessoal vai lá e para o carro na frente da sua casa. Sim. Pode reclamar da árvore dela, mas quando tem a sombrinha, ela sabe, ela sente na pele qual a diferença de ter uma sombra. E a sombra das árvores é uma sombra diferente, não sei se você já percebeu. Sim. Ela é fresca, né? É uma situação assim que traz realmente um benefício que vai de encontro para amenizar essa questão da ilha de calor. O asfalto, por exemplo, ele absorve muito calor. Então, se você tem uma avenida que as árvores de médio, grande porte, elas fazem aquela sombra que também cobre a parte do leito de pavimento asfáltico, é muito mais confortável. As pessoas, assim, de forma prática, elas vão numa avenida delas, elas sentem a diferença do conforto, do frescor que tem uma avenida, uma rua com cobertura arbórea, por exemplo, ao invés de chegar numa rua que não tem nenhuma árvore e fica aquele calor, sabe, muito forte e assim, a árvore ela traz esse benefício que ajuda a atenuar a questão das ilhas de calor nas cidades. Legal, muito bacana. E agora, assim, para a gente finalizar, você consegue, assim, fazer um resumão e listar aqui os benefícios, né, da gente ter uma árvore plantada junto, né, a nossa em frente da casa, ou que seja até mesmo nas avenidas, que seja em praças, né?
E essa questão com o ciclo da água, para a gente entender assim, que são duas coisas que estão extremamente ligadas entre elas, né? E é importante para a gente entender o ciclo da água e a importância da gente ter. Então, a gente vai estar contribuindo com o meio ambiente, a gente vai estar contribuindo para a preservação da água, tendo uma árvore plantada em frente à nossa residência. Essa questão ela é muito mais forte, por exemplo, em matas, porque a árvore ela também transpira, ela libera vapor d'água para a atmosfera. E a atmosfera é dinâmica, ela acaba levando essa umidade para diversas outras regiões. Sim. No município, na área urbana, também tem esse efeito, só que não de uma forma tão abrangente como a gente verifica nas matas. Mas com certeza, se você tem uma árvore, você tem uma área permeável, você ajuda com que a água infiltre no solo, reabasteça os lençóis freáticos. Então, também na área urbana, ela auxilia muito nessa questão. Nas áreas verdes, por exemplo, com árvore. Então, é importante sim, e auxilia no ciclo hidrológico também. Muito bem, então se você aí não tem ainda uma árvore plantada na frente da sua residência, a gente faz um apelo para você ligar no meio ambiente, né? Ver qual que é a árvore ideal para você plantar e você contribuir aí para esse ciclo da água e para a preservação da água também. Daniel, eu gostaria que você só comentasse novamente a questão do IPTU sustentável, que eu acho que é algo fantástico, né? Como que as pessoas podem ser contempladas com o IPTU sustentável? O formulário do IPTU sustentável está disponível também no site da prefeitura e ele contempla os itens como árvores, área permeável, aquecimento solar de água e reaproveitamento de água pluvial. Legal. Todos esses itens aqui, se você tiver todos eles, chega até 8% de desconto. Olha só que bacana. Então, se você tiver esses 4 componentes na sua casa, ou um deles, você consegue até 8% de desconto. Então, você vai estar ajudando o meio ambiente, vai estar ajudando aí a preservação da água e também tem um desconto. Quem não quer, né? É muito bom. Você viu que são benefícios para o munícipe, para a sociedade, para o meio ambiente também. E para a gente, do SAEMA principalmente, você ter essa questão de você usar a água das chuvas, por exemplo, você vai lá, você tem um reservatório, você utiliza essa água, que é uma água que não foi tratada, que não gerou uma pressão nas nossas represas, no Rio Mogi Guaçu, da onde a gente coleta essa água para tratar e depois disponibilizar para a população. Se você usa essa água da chuva, você vai estar deixando esse recurso à disposição para ter uma segurança hídrica. E você pode fazer a rega das suas plantas com essa água de chuva, pode fazer uma limpeza do seu quintal de forma sustentável. Sim, muito bem. Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço. Por você ter participado com a gente. Faço um convite para você, então, se inscrever no canal do SAEMA Podcast. Até mais, espero você no nosso próximo episódio. Acabamos de apresentar SAEMA Podcast. Até o próximo programa.